principalmente o mito do Hércules, né? Eu acho que o mito aí, a gente até ouviu um pouquinho no podcast, né? Para quem não assistiu, né, pessoal? O podcast lá do Vilela, o mito do Hércules eu acho que é um dos que eu mais gosto. E também tem o da Medusa, né? Que o da Medusa é bem interessante também, a história dela, até ela chegar ali para ser a grande Medusa lá, a terrível. Particularmente esse mito a gente gosta bastante, porque, como eu falei, comecei falando do projeto da Híbris, né? Nesse projeto da Híbris, a gente conta duas histórias. A história dos deuses, né? Que vai atravessando toda a temporada, e a história de vários mortais. E o primeiro mortal, assim, que a gente conta na nossa série para streaming, é exatamente a história da Medusa. Claro que ela se passa nos dias de hoje, passa em 2026, mas eu vou mais ou menos contar uma das versões, né? Há várias versões, do mito da Medusa da época, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, a Medusa não era um monstro. Há versões em que ela nasceu já um monstro, mas a versão que a gente escolheu não é essa. A Medusa era uma sacerdotisa de Atena. De fato, ela era a principal sacerdotisa de Atena. E aí, o que acontece? Né? Uma das características dessa deusa, a deusa Atena, que era a deusa da sabedoria, era a castidade. Então, assim, todas as sacerdotisas eram virgens, eram puras. A Medusa era uma das mais importantes e seguramente uma das mais belas sacerdotisas de Atena. Isso despertava interesse de pessoas, assim por diante. Voltando um pouquinho no tempo, houve lá atrás uma disputa entre Atena e Poseidon. Eles estavam disputando sobre quem daria o melhor presente para uma cidade. Quem ganhou foi Atena, essa cidade é exatamente hoje, Atenas, e isso gerou em Poseidon, que era tio de Atena, assim, uma raiva muito grande, um desejo de vingança. Pois bem, passados vários tempos... e só um detalhe, né? Atena, ela sempre prevenia a Medusa de não ser vaidosa, de tentar parecer um pouco menos. O que acontece é que Poseidon, para se vingar de Atena, ele violenta, ele estupra a Medusa dentro do templo de Atena. E aí tem o primeiro episódio de Híbris, né, de fato, né, desse exagero da qualidade. Sendo Atena exatamente a deusa da sabedoria, ela não se permitiu realmente investigar o que aconteceu. Ela julgou o que primeiro apareceu. E o que ficou para ela é que Medusa teria seduzido Poseidon e, portanto, profanado o templo de Atena. Entende? Quer dizer, a principal sacerdotisa, dentro do próprio templo de Atena, tem relação sexual com um desafeto. E aí, ela, como punição, ela joga essa maldição. É uma coisa como, bom, já que você é tão vaidosa, já que você gosta de tanto ter os homens olhando para você, cada homem que olhar para você vai olhar para sempre, ele vai ficar petrificado. Né? E é dito também que os cabelos dela eram muito bonitos, por isso essa questão de transformar os cabelos em serpentes. Então, assim, se você parar para pensar, a história da Medusa, a gente conhece a partir do ponto que ela já é, né, um monstro. Sim. As pessoas, e Perseu vai lá e finalmente mata o grande herói. Mata a guarda-cabeça dela, né? A cabeça dela, inclusive, usa essa cabeça para vencer outros deuses. Desafios. Me lembra um pouco disso, professor, da história, que aí vem um compilado de tudo, né? O próprio God of War, né? Acho que é o clássico aí da galera toda, né? Que gosta de videogame, que conheceu um pouco de mitologia por conta do God of War, né? Eu acho que ele meio que jogou com uma mistura toda, né? E tem essa cena também, né? Que ele faz basicamente o que Perseu fez, né? Pegou e cortou a cabeça da Medusa, né? E tem um ponto importante, eu sempre bato nessa tecla, sabe, Shaolin, que essas questões, esses fatos não aconteceram, não são fatos históricos. Portanto, seria quase um equívoco entender assim, esse é mais certo que aquele. É claro que você pode entender que há autores absolutamente consagrados que redigiram, escreveram poemas, textos clássicos, e é nesses textos clássicos que o saber sobre a mitologia se baseia. Mas lembre que mitologia assim, é uma coletânea de histórias contadas ao longo do tempo. Então você pega um game muitas vezes. Se aquela história começa a ser contada e recontada e recontada, não daqui a 10 anos, mas daqui a 2.000, 3.000 anos, aquilo de alguma maneira se incorpora a esse pacote que a gente chama de mitologia, entende? Só para dar um exemplo, eu acho que lá no Inteligência Limitada com o Vilela, eu acho que eu cheguei a falar sobre isso. Aquele filme Coração Valente, por exemplo, né, que ficou famoso com o Mel Gibson. Muito bom. E que é excelente. Só tem um detalhe, né? Dentro da mitologia que gerou essa história, Coração Valente não era o William Wallace, era o rei. Era o rei. E no filme ele se apresenta como um covarde.
Uhum. E se você vai na Escócia, por exemplo, tem lá a estátua do William Wallace, que é muito diferente do Mel Gibson. Mas quando a gente fala em Coração Valente, eu, você e todo mundo que assistiu o filme lembra do Mel Gibson com a cara pintada. Entende? Então, Sim. de alguma maneira, aquilo vai se incorporando ao imaginário, entende? E a gente não poderia dizer que não é, no longo prazo, uma incorporação mitológica, entende?